Com a ajuda de Deus, vamos ler a palavra, irmãos, que está escrita no livro do profeta Jeremias, no capítulo 18. Jeremias 18. Se todos encontraram, vamos ler então com a ajuda de Deus. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas, como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a minha palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que, como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Até aqui somente, irmãos. Irmãos, vejo que maravilha que Deus fez, irmãos. Deus queria mostrar a Jeremias, o profeta, as condições em que o povo de Israel estava. Povo que não dava atenção ao Senhor para trabalhar na vida deles, pois Deus queria dar sempre as suas bênçãos ao povo que estivesse condicionado à lei que ele havia deixado e à obediência aos seus mandamentos. Mas não acontecia isto, e o Senhor várias vezes tentava, e a resposta não era a que Deus esperava do povo. Então o que fez o Senhor? Chamou este Jeremias e deu a ele esta ordem, disse: levanta-te, Jeremias, e vai lá na casa do oleiro, e lá eu vou fazer você ouvir as minhas palavras. O Senhor poderia ter falado com ele já onde ele estava, mas é que Deus queria mostrar exemplos que ele estava usando para que entendesse e transmitisse ao povo a forma que ele pretendia trabalhar com aquela gente, a fim de alcançar deles o resultado que era a santificação e que eles produzissem frutos de louvor a Deus. Então levou ele lá no lugar, e ele, quando chegou, estava o homem com uma quantidade de massa, que era um barro, uma argila, e estava moldando para fazer um vaso, girando uma roda, e sobre esta roda uma quantidade desta massa suficiente para dali sair um vaso. E ele ia girando aquela roda e com as suas mãos moldando, segundo o seu bom parecer, fazer o vaso do jeito que ele queria fazer. Mas aconteceu um problema ali enquanto ele estava fazendo, que ou a roda girou muito rápido, ou um desvio qualquer, mas quebrou, desmanchou. O barro talvez não estivesse bem preparado, com a liga que precisava ter, então ele desagregou e estragou o vaso. E ele ficou olhando. Aí o que ele fez, o oleiro? Ele pegou, juntou tudo, amassou tudo de novo, perdeu a forma, mas agora ele ia fazer um vaso diferente, usando a mesma massa, o mesmo processo, mas a forma agora era outra, não era mais aquela, porque aquela desmanchou. Agora, então, ele resolve usar uma outra forma, um outro modelo. E disse assim: como o vaso
que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, então ele tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Queridos, primeiro, imaginando isto que Deus estava falando do povo, que ele escolheu, fez uma família em Abraão, constituiu um povo, tirou da terra que eles tinham peregrinado Jacó e seus filhos, e ali esta família se multiplicou, tirou dali, porque eles estavam sob um regime de servidão, e levou eles a uma terra que ele havia prometido, que deu muito trabalho para o Senhor, por causa da desobediência e incredulidade do povo. Porque o povo, quando não crê, também não segue as recomendações. É como, os irmãos querem ver um exemplo muito fácil. Tem este sistema que se põe no computador, no nosso celular. A pessoa quer ir numa rua desconhecida, mas não sei onde que é isso. Então ele pega por ali nesse programa e ele põe ali, digita o nome da rua e o número, e ele já aparece uma seta indicando, vai por aqui, e vai uma pessoa falando, entra agora à direita, entra à esquerda. E a pessoa que aceitou aquela propositura daquele programa, então ele não quer saber, ele quer seguir o que está mandando, porque ele está mandando porque ele está vendo o que eu não vejo. Porque isso aqui está sendo visto lá do alto, não é? E é o que eu não vejo, mas de lá se vê. Então, se ele manda entrar aqui à direita, porque tem um problema lá, um acidente, alguma coisa, e ele vai avisando. Mas tem aqueles que duvidam, falam, mas eu sei o caminho, eu não vou por aqui não, eu acho que ele está me levando em lugar errado, aí ele não segue. E muitas vezes, não seguindo aquele programa, tinha visto um problema na frente, um acidente e um engarrafamento, e a pessoa vai, quando vê, puxa vida, e agora, o que eu faço? Agora não posso ir. Bem que eu devia ter seguido, porque se eu tivesse seguido, talvez eu tivesse chegado no destino já. Não é diferente espiritualmente, irmãos. Então Deus traçou um destino para o povo, seu povo Israel, mas o povo andou por desvios, não seguiu as orientações que o Senhor tinha dado. Então o Senhor se aborreceu. O que aconteceu? O vaso rompeu, quebrou, não formou o que Deus queria. Deus queria fazer um povo diferente e não deu certo. Mas aqui era uma profecia, irmãos, de que este vaso, não dando certo, iria pegar mesmo a massa, amassar bem e assim por tirar delas, porque às vezes pode ser que no meio da massa venha um corpo estranho, e isto impede que se faça. Ele não agrega, e não agregando estraga, acaba rompendo um cisco, um grãozinho de areia, porque tem que ser uma massa bem fina, bem preparada. E o que aconteceu? Então ele avisava que ia amassar tudo aquilo e fazer outra coisa. Este outro vaso teria uma outra forma, cuja forma é Jesus Cristo, Filho de Deus. Então o que Deus fez? Amassou tudo e começou um outro vaso. Bendito seja o Senhor. Ou seja, um outro trabalho em Jesus Cristo, seu Filho, para que ele alcance o objetivo, que preparar vaso escolhido para preparado para toda boa obra, que somos nós. Então cada um está sendo trabalhado agora na forma que é Cristo, para que sejamos formados conforme Ele é. Como o Senhor Jesus é, nós temos que ser também. Este é o trabalho, então, que Deus está fazendo na nossa vida, irmãos. E demanda um trabalho grande de Deus e uma paciência também. Os irmãos, vejam que Deus tem paciência conosco. Se Deus fosse como nós somos, tinha desistido já de todos. E com Israel chegou um momento dos limites da paciência de Deus. Ele chegou a dizer para Moisés, Moisés, você vai sozinho, eu não vou mandar um anjo, mas eu não vou mais com vocês, porque se eu continuar aqui, não vai dar certo, eu vou destruir toda essa gente. E o que fez então Moisés? Ele interveio em favor do povo e disse, Senhor, se o Senhor não for conosco, nós não vamos sair daqui então.
Acaso não chegamos até aqui porque este povo é diferente dos demais povos? Por isso que tu estás conosco. Ora, queridos irmãos, mas agora não é Moisés nem através da lei, mas é Jesus Cristo através da fé e da graça que Ele manifestou a nós, é que nos está conduzindo neste caminho, está nos levando para a perfeição, para a santificação. E nós cantamos agora há pouco, irmãos, em tua forma quero viver. Quer dizer, nós cantamos esse prestar atenção, declaramos a Deus que nós queremos viver nos moldes do Senhor e não no nosso. Então o modelo nosso não será outro senão Jesus Cristo. Nós temos que seguir, de fazer, de andar nas recomendações dele, porque ele é o modelo. Exemplo nós temos de muitos que foram fiéis a Deus. Está cheio de exemplos de irmãs tementes a Deus, fiéis, de irmãos que foram fiéis a Deus. São exemplos, mas modelo é Jesus Cristo. E é neste modelo que nós estamos sendo trabalhados, queridos irmãos. Mas para ser formados, irmãos, vejo, falando então, como o Senhor deu este exemplo aqui do oleiro, se o barro for muito dura, a massa muito ressecada, não forma vaso, ela se desintegra, que estava tudo unido, começa a desmanchar tudo. Então é preciso que esteja bem amassado, úmida, para que aceite o trabalho da mão do oleiro. O crente ressecado das virtudes de Deus não aceita os trabalhos da mão de Deus. Ele se desintegra, ele vai embora, ele desiste, ele se revolta, não consegue admitir a doutrina, não consegue admitir a obediência da palavra de Deus. Mas não é um barro, é um barro, mas ele não está preparado, precisa amassar. Então o que faz Deus? Se tem o projeto de fazer daquele um vaso, ele vai ter que amassar a pessoa, vai ter que trabalhar, pegar na mão e amassa e aperta e assim por diante. E a gente não gosta disso. Quem é que gosta de ser amassado? Quem é que gosta de ser triturado para tirar defeitos? Os irmãos imaginam se no meio daquela massa tem grãos de areia, tem cisco, tem raízes, porque é pegado da terra, coisas que estão misturadas ali, ninguém vê, mas a hora que vai formar o vaso, aquele corpo estranho estraga e não deixa unir e acaba atrapalhando o serviço. Então o que faz o oleiro? Não, eu não vou perder esse barro. Eu sei de onde veio, a qualidade é boa, mas tem muita impureza. Eu vou ter que primeiro selecionar, tirar o que não é bom, para depois trabalhar. Quantos que vêm nesta graça, irmãos, e sofrem, e vem um aperto, vem uma luta, não que a pessoa esteja somente em desobediência, mas Deus está trabalhando na vida da pessoa, e nós não gostamos disso, irmãos, nós reclamamos. Então vamos congregar e exige que Deus mande a palavra e dê uma solução, mas não sabe que é a mão de Deus que está ali trabalhando, e depois tira ali um cisco que tinha, que se deixasse aquilo ia estragar, um grão, uma pedrinha que está no meio, se não tirar aquilo vai estragar o serviço. Bendito seja o Senhor. E um vaso, irmãos, desde da fase inicial, que é o barro é retirado, não compra o barro na cidade. O barro vem das profundezas da terra, tem que ir lá cavar, buscar. Os irmãos, vejam, para trazer para congregar, uma pessoa, para vir no nosso meio, aquele que tem o dom de evangelizar, ele vai cavar, ele vai buscar, vai em lugar difícil para trazer, e traz do jeito que ele encontrou. Porque o evangelista, irmãos, ele não seleciona a pessoa boa, porque se é boa não precisa de evangelho, já tem tudo. Ele vai atrás daquele que está todo encrencado, cheio de problema, cheio de vícios, cheio de maldade. E o evangelista que tem o dom de evangelizar, irmão, é igual aquele que vai buscar o barro. Ele vai lá, entra no buraco e cava. Quando ele encontra, ele traz do jeito que está. Mas está cheio de sujeira, não tem importância. O oleiro, ele sabe tirar. Mas você vai levar isso aí, desse jeito, você vai dar muito trabalho para o oleiro. Não, meu trabalho é levar isso aqui. Agora fazer o vaso é ele que vai fazer. Glória ao nome do Senhor.
E acontece isso, irmão. Chega a pessoa, vem cheia de vício, cheia de mau costume, irado, pessoa de índole perversa, tanta coisa ruim, e vem e acaba ficando por aqui. Aí começa o Senhor então fazer o trabalho, irmão, de seleção. Tira o defeito, tira a mentira, tira a cobiça, tira o ódio, tira a maldade, tira os palavrões que tem. É tanta coisa, e Deus não cansa de tirar. Cada culto que nós vamos, como hoje, será que espiritualmente, irmãos, nesta mesma comunhão, Deus não está tirando coisinha? Tem coisa grande que com a mão tira, coisa pequena precisa uma pinça para pegar devagarinho, para não jogar o barro fora. Vou jogar somente o pedrisco que está estragando a minha obra. Bendito seja Deus, irmãos. Este é o trabalho de Deus na nossa vida, e nós precisamos aceitar, porque aceitando Ele nos vai moldando. E depois, irmãos, vejam nas fases. Então veio a fase da extração do material lá da terra, veio a fase então de trazer para o oleiro, agora está aqui nas mãos do oleiro. Agora vem o trabalho de selecionar, de tirar o que não pertence àquela massa, e depois começa então a umedecer e trabalhar, e amassa, e amassa, e amassa, e começa a moldar. Se tudo der certo, depois de feito o vaso, é bonito, quem olha fala que interessante, deixa ali de um lado secando, fica sequinho, dá a impressão que está prontinho para uso. Não está nada. Está bonito? Está, mas ainda não está pronto. Qual é a fase próxima? A próxima fase agora é pôr no forno, porque pondo no forno vai queimar aquilo que é impureza, que nos olhos não vê, mas vai queimar e vai ficar somente o material duro, que você pode passar a unha que não desmancha, você pode apertar com a mão que não quebra, não amassa, porque passou no forno, ele endureceu e agora já resiste, já dá para ser usado. E tem aqueles irmãos que, dependendo da finalidade do vaso, não é somente isto. Olhou, então está pronto? Não. Agora nós vamos adornar este vaso. Está bonito, mas precisa desenhar nele alguma coisa, precisa colocar alguma coisa bonita para chamar a atenção, para agregar valor neste vaso. Nós estamos aqui tem vaso cheio de cisco que o Senhor precisa tirar, aqui tem vaso, aqui que eu digo, não é só aqui junto, quem estiver ouvindo por este mundo afora, tem impureza que tem que ser tirada, o vaso ficou duro, tem que amassar, tem que umedecer, são trabalhos ruins de fazer, mas tem outros que já estão mais avançados, tem aquele que já passou tanto por queimação, que calor imenso, que parecia que ia se desfazer, mas aguentou, agora está tinindo, está pronto, mas agora vem a fase do embelezamento, do adorno. Quem sabe nesta manhã, quantos que estarão ouvindo? Nas diversas fases desta vida espiritual, mas quem estiver aqui submetido à vontade de Deus, deixa o Senhor trabalhar. Se é te amassar, deixa Ele amassar, porque Ele não perde o barro, Ele não perde a massa. Se é para tirar defeito, deixa Ele tirar, porque você vai ficar muito bom diante de Deus, muito boa diante de Deus. Se é para depois deixar a mão dEle trabalhar, às vezes a mão de Deus trabalhando na pessoa demanda alguma tristeza, alguma aflição, passa por luto, passa por doenças, passa por aflições, passa por temores. É Deus que está espremendo o barro e moldando em Jesus Cristo, o Filho de Deus. Santo é o Senhor. E assim por diante. Mas tem aqueles irmãos que já estão numa fase boa, e o Senhor hoje quer embelezar com alguma coisa dos céus, com algum adorno que vai fazer você crescer em valor diante de Deus. Se houver disposição, se houver boa vontade, porque quando Jesus nasceu, os irmãos vejam o que se ouvia: glória a Deus nas alturas e boa vontade para com os homens. Que haja nesta manhã boa vontade para quem está ouvindo. Se tiveres boa vontade, deixa o Senhor trabalhar na tua vida.
Mas eu não estou aguentando as aflições e as provas. Mas deixa o Senhor trabalhar, Ele não perde o material. Você pode chorar, gemer, mas suporte com paciência, porque o trabalho de Deus é perfeito e Ele vai completar a sua obra. Se tem alguém aqui hoje que olhando para este mundo, Senhor, já não vejo mais vantagem nenhuma de estar neste mundo, um mundo de tanta aflição, eu quero ir contigo. Então deixa o Senhor te embelezar nesta manhã. Quem sabe na tua comunhão o Senhor não coloca em ti algum adorno. Glória ao nome do Senhor. A igreja precisa ser adornada, irmãos, revestida para encontrar-se com o Senhor. Não é toda torta, mal feita, deformada, enfim, faltando pedaço. Não. O Senhor quer receber a igreja perfeita, santificada. Ó igreja que está ouvindo esta palavra nesta manhã, vamos deixar o Senhor trabalhar na nossa vida? Vamos aceitar a vontade de Deus em nós? Então diga como cantaste: Senhor, em tua forma quero viver, Senhor, nos formatos de Jesus Cristo, teu Filho. Se for assim, irmãos, a santificação aparecerá. E ninguém pense que neste mundo nós vamos ter uma vida esplêndida, uma vida só de alegria, de prazeres, uma vida completa, não falta nada, só alegria. Não é bem verdade isto, só alegria. No espírito sim, pode ser só alegria, mas nos trabalhos da nossa vida tem hora que a gente geme, tem hora que a gente chora, mas chore, gema, mas suporte a mão de Deus trabalhando, porque o teu final vai ser de honra e de glória nos céus. Deus seja louvado.